Oi, gente, tudo bem? Trouxe vocês aqui para a minha bancada para a gente fazer um bate-papo bem divertido e também informativo, né? Eu já falei infinitas vezes sobre o jejum intermitente, mas melhor do que eu, um médico para falar disso com propriedade. Eu convidei o meu médico, Paulo Guzmão, para bater um papo comigo e separei aqui as principais perguntas, principais dúvidas de vocês. Sempre que eu falo de jejum intermitente, vocês falam as mesmas coisas, perguntam as mesmas coisas, então vamos sanar essas dúvidas de uma vez por todas. Eu sou adepta ao jejum intermitente já faz 3 anos. E no início foi muito difícil para mim a adaptação. Hoje eu não vivo sem, sabe? Me sinto mal quando não faço, porque às vezes eu preciso acordar um pouco mais cedo. Hoje eu já tenho recursos e mais raciocínio para saber exatamente o que eu posso comer, que talvez não quebre o jejum, geralmente o que não tem caloria, né? Enfim, mas o que eu posso dizer é que transformou a minha vida. Hoje eu faço 16 a 18 horas de jejum, não sei se eu já comentei, e utilizo o período da noite para me beneficiar nesse sentido. Então faço minha última refeição por volta de 8 horas da noite, e aí durmo e só vou almoçar no dia seguinte entre 2 e 3 horas da tarde. Então eu vou convidar aqui o Guzmão, vou ligar para ele aqui dessas plataformas, né, que favoreceram a nossa vida pós-Covid, para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí eu separei dúvidas que não são mais minhas dúvidas, né, mas eu acho importante fazer a pergunta exatamente do jeito que vocês fazem, por mais que eu saiba a resposta delas. Então, vamos lá. Oiê, tudo bem? Oi, Kelly, tudo bem? Prazer em falar com você, falar com o seu público e sobre esse assunto, né, que é sempre de grande interesse, né? É sempre um prazer falar com você, Guzmão. Para quem não conhece, Guzmão é meu médico há muitos anos também. Cuida da Suzana, cuida do Mico. Aliás, você é muito além do que você faz por nós, do que você diz que faz para as pessoas, né? Você sabe que você representa muito mais para todos nós, é a segurança. Então vamos falar de jejum intermitente, que você ama falar, eu amo falar também, a gente já falou infinitas vezes, mas vou te dizer, Guzmão, é a dúvida de todo mundo, sabe? As pessoas amam falar sobre isso e vem questões positivas, né, na vida de todo mundo. Eu sei que a gente fala sempre muito da saúde e prioriza essa questão da saúde, mas as pessoas pensam muito no jejum intermitente também como um fator do emagrecimento, né? Porque é quase um efeito colateral do jejum. Então, antes de mais nada, deixa eu fazer a principal pergunta. O que é o jejum intermitente? O que é jejum intermitente? Jejum, só a definição de jejum mais ampla, jejum é privação, é abstinência. A pessoa pode fazer jejum sexual, jejum de carne vermelha. Então, jejuar é privar-se, é abster-se. Quando a gente fala de jejum alimentar, a gente fala de abster-se de alimentação, de comida. Então, jejuar, do ponto de vista alimentar, é não comer. E a intermitência? Intermitente é não contínuo, é interrompido. Ou seja, é não comer, mas não é de forma contínua. É jejuar, é privar-se de alimentos de forma interrompida. Ou seja, passar um período sem se alimentar e depois se alimentar. Isso é jejum intermitente. É muito legal essa expressão, né? Porque uma coisa que eu aprendi com o jejum intermitente é que ele não é o que comer, mas quando comer. E isso é bem legal e faz muito sentido. Outra pergunta que as pessoas fazem muito: quanto tempo o jejum intermitente faz efeito? Né? Em quanto tempo? Deve ser mais ou menos assim. Ou, por exemplo, quanto tempo fazendo o jejum intermitente, né, você vai sentir os benefícios dele? Então, isso aí é uma pergunta difícil de responder, mas geralmente com 12 horas de jejum já começam a haver efeitos positivos metabólicos, especialmente com a queda do açúcar, a diminuição da insulina.
Então tem já algum efeito metabólico a partir de 11, 12 horas, mas isso vai variar muito com o estado metabólico prévio da pessoa. Se é um jovem praticante de atividade física, ou se é uma pessoa mais sedentária, com peso maior, com mais idade. Mas em torno de 12 horas já começa a fazer efeito metabólico sim, efeito no metabolismo positivos. Sabe o que é curioso, Gusmão? No início, gente, era muito difícil para mim fazer jejum intermitente. Eu utilizo o momento da noite, né? Eu faço minha última refeição, como eu falei. E aí eu sempre amei o café da manhã, então era muito difícil para mim. E no início eu tinha dor de cabeça, no início, até meu corpo, sabe, se habituar a ficar tanto tempo sem comer. E o que fez muita diferença para mim, para não ter essas sensações, era fazer uma boa refeição num dia anterior, né? Uma refeição saudável e tudo mais. Mas os resultados, assim, a nível de qualidade de sono, até mesmo de perda de peso, eu já senti na primeira semana, tá, gente? E agora vamos lá, a pergunta que todo mundo faz, Gusmão, é impressionante. Quantos quilos se perde fazendo jejum intermitente? Olha só, as pessoas estão focadas no peso. Quantos quilos? Essa pergunta não tem resposta. Se a pessoa tem um excesso de peso, se ela come em excesso, ela certamente vai perder peso fazendo jejum intermitente. Porque durante o processo de jejum intermitente é uma recalibração do apetite, exatamente, é uma tendência menos calorias do que comia antes. Depois de um certo tempo de período de jejum, o apetite diminui. Mas quantos quilos ela vai perder vai depender principalmente de quantos quilos ela está em excesso. Pessoas com um excesso de peso muito grande vão ter uma perda maior. Se além do excesso de peso ela tiver problemas metabólicos, como por exemplo a resistência à insulina, e o jejum intermitente melhora muito a resistência à insulina é uma coisa que atrapalha muito o emagrecimento. Então, além do efeito no apetite, o aumento da sensibilidade à insulina, a queda da insulina, vai ter um efeito sinérgico, e aí a perda de peso também vai ser maior. Mas assim, quantificar quantos quilos cada pessoa pode perder com jejum intermitente, aí não tem como precisar, tá bom? E uma coisa que eu falo muito para vocês aqui, né? Essa questão do peso é uma cilada. Quando a gente fica olhando só para o peso, a gente esquece de outros fatores. Hoje eu tô na busca de ganho de peso, tá? Então, assim, eu já pesei 70 quilos, 65 quilos, 78 quilos e visualmente era igual para vocês. Mas fisicamente, quer dizer, a minha composição, né, dessas massas corpóreas, massa magra, massa gorda, é que faz a grande diferença. Então não fiquem tão preocupados com o peso, porque às vezes a gente está perdendo massa gorda, que é o nosso interesse, né, que é aquela gordura ruim, é o que vai entupir veia, é o que vai te deixar com menos disposição. Saíram, inclusive, eu não sei se você está sabendo, Gusmão, saíram agora estudos de que pessoas com excesso de peso têm mais dificuldade, por exemplo, para lidar com a doença, né, atual, que é o Covid, com o vírus. E você está sabendo disso? Nessa fase, né, que a gente pensa, né, que essa pandemia trágica aí que está ceifando tantas vidas no mundo, trazendo tanta angústia, tanta ansiedade, as pessoas têm que ter a consciência de que comer mal, comer alimentos inflamatórios, né, açúcar, comer besteira, belisco, engordar, ganhar peso, aumenta a suscetibilidade delas para as formas graves de Covid. A obesidade já não só um estudo, tem vários estudos mostrando que o paciente obeso é o paciente de maior risco, independente de outras comorbidades, de idade, de sexo. O paciente obeso, ele carrega o vírus por mais tempo, ele fica com uma carga viral maior, ele tem uma chance de inflamação grave muito maior. O obeso, ele tem já uma dificuldade respiratória por conta própria da obesidade fazer uma obstrução parcial da parte inferior pela compressão do diafragmático, a base dos pulmões já ventila mal. Então há uma dificuldade adicional na ventilação, uma reserva funcional respiratória menor, uma dificuldade aumentada em tratar a parte respiratória, uma vez que esse paciente é internado e precisa de auxílio. Mas mais um motivo para, durante a pandemia, e com esse surto, né, essa pandemia de ansiedade, de angústia, não descontar na comida, especialmente em comidas inflamatórias, porque você pode estar aliviando um pedaço pequeno do seu cérebro que está ali perdido, ansioso, angustiado, sem saber o que fazer,
mas usando uma forma muito tóxica de tentar compensar isso e acabar piorando um prognóstico, né? A gente tem que cuidar muito bem da saúde nesse período até que a vacinação esteja mais ampla, esteja mais bem difundida, tá bom? E é algo que a gente tem que ter, de fato, muita atenção e muito cuidado ao lidar para falar sobre essas questões físicas, porque não é só estética. A gente está falando, acima de tudo, de saúde. A estética é um plus. É um plus da qualidade de vida, dessas formas de conduzir a melhor alimentação. Eu costumo dizer, agora focando no jejum e puxando uma sardinha para o jejum, fazer jejum é prático e é barato. Porque você não precisa comer muitas coisas, você come pontualmente. Você não precisa levar lanche para a rua, você não precisa fazer dieta. É um estilo de vida. Próximo. Então vamos falando, já que a gente começou, já que eu falei aqui de comida para o pessoal, né, de dieta, de quando comer, do que, enfim. O que você deve consumir durante o jejum? Por exemplo, na verdade, vamos dividir em janela de alimentação e período de jejum, tá? Então, no período de jejum, o que você pode comer que não quebre o jejum, e durante a sua janela alimentar, o que você deve comer? Bom, o que comer no jejum, para você ingerir alguma coisa durante o período de jejum que não quebre o jejum, tem que ser algo sem calorias e que não provoque especialmente o aumento da insulina. O aumento da insulina pode acontecer, teoricamente, até com coisas muito doces e sem calorias. Então, adoçante em excesso pode causar um aumento da insulina. Vem um conceito aí que é um conceito que está em debate, não é um conceito acadêmico ainda, de jejum calórico e jejum metabólico. Ou seja, jejum calórico seria quebrado com qualquer caloria que você ingira. E o jejum metabólico seria quebrado mesmo que você ingira coisas com caloria, contanto que ela não aumente a insulina. Esse conceito está em debate ainda, porque a insulina não é o único efeito metabólico do jejum. Existem outros, como autofagocitose e vários outros efeitos que a gente não sabe exatamente, por exemplo, se o consumo de uma glutamina ou de um ácido graxo, de uma triglicerídeo de cadeia média, de um óleo de coco. O óleo de coco em pequena quantidade não quebra o jejum metabólico, quebra o calórico. Essas são afirmações que vêm sendo feitas, mas que ainda carecem de um estudo científico maior. A gente não vê isso no debate acadêmico científico, nos estudos ainda. Tá? Então, para ser prático, se você não quer quebrar o jejum, não coma nada que tenha calorias e não coma nada muito doce. Então, o ideal é beber água. Pode ser água saborizada, água com frutas dentro, contanto que você não coma fruta, água com gás, vitaminas, minerais, micronutrientes, fitoquímicos que não têm caloria. Pois é, não vai fazer jejum intermitente, né, gente? Aí você fez jejum hoje, mas aí a sua primeira refeição, comi uma empada com um guaraná natural. Não vai rolar.